Olá, segundo ano. Vamos fazer as correções do exercício de lei de Hess. Lei de Hess é aquela lei onde você tem como calcular o ΔH de uma reação, tendo equações intermediárias. E como eu acho a equação principal, né? É aquela equação que não tem o ΔH. Então, por exemplo, nessa equação aqui, a que não tem o ΔH é essa daqui. Então, é ela a equação principal, correto? Aí, para eu determinar o ΔH, o que eu posso fazer com essa equação intermediária? Eu posso inverter, eu posso multiplicar, eu posso conservar. Então, a primeira coisa, procurar olhar a equação intermediária, cada item, e ver o que tem igual em cima. Então, por exemplo, carbono grafita não tem lá em cima. Oxigênio tem, mas o oxigênio eu não posso mexer porque ele se repete. Lembra que substâncias que se repetem eu não mexo. Gás carbônico, ou melhor, monóxido de carbono, eu tenho, ó. Monóxido de carbono tá aqui, monóxido de carbono tá aqui. Eles estão do mesmo lado? Não. Porque o monóxido de carbono na equação principal, que não tem o ΔH, está antes da flecha, no reagente. E na equação intermediária ele está no produto. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que inverter. O que significa inverter? Inverter significa mudar o sinal. Então, o sinal era negativo, vai passar a ser positivo. Vai continuar o mesmo valor? Sim, porque como eu tenho um mol em cada lado, 26,4 quilocalorias. Vamos na segunda equação intermediária? Carbono grafita, nós já vimos que não tem na equação principal. Oxigênio, nós vimos que nós não podemos mexer porque ele se repete. Gás carbônico, então eu tenho gás carbônico aqui, gás carbônico aqui. Eles estão do mesmo lado? Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conservar. Quando eu conservo, o que acontece com o delta? Continua igualzinho. Por que eu não precisei multiplicar? Porque eu tenho a mesma quantidade em mols. Como não tem mais nenhuma equação intermediária, agora eu consigo determinar o ΔH. O que eu vou fazer aqui? Eu posso somar esses dois valores? Não. Por que não? Porque eu tenho um valor positivo e um valor negativo. Então, eu vou subtrair. Então, eu vou subtrair 94,1 menos 26,4, que vai dar 67,7 quilocalorias. Correto? Aí, eu tenho que saber se o sinal vai ser positivo ou negativo. Como eu sei se o sinal vai ser positivo ou negativo? Vamos pensar em dinheiro. É como se aqui, ó, menos 94 é como se eu devesse 94. E eu só tivesse 26 para pagar. Então, eu vou continuar fazendo o quê? Devendo, porque o meu valor que eu tenho para pagar é menor. Como o valor é negativo, esse processo é exotérmico, ou seja, libera calor, porque o ΔH é negativo. No segundo exercício, é a mesma coisa. Primeiro eu vou achar aquilo que tem igual na equação principal. Quem é a equação principal nesse caso? Essa daqui, ó. Por quê? Porque é ela que não tem o ΔH. Então, na primeira, eu tenho N2, que não aparece ali em cima. Eu tenho O2. O O2, lembrando, mesmo não aparecendo ali, eu não posso mexer com ele porque ele se repetiu. Eu tenho N2O, que é o monóxido de dinitrogênio. Tá do mesmo lado? Tá. Aqui tá depois da flecha no produto e aqui também. Então, o que eu vou fazer quando tá do mesmo lado? Eu vou conservar. O que significa conservar? O delta vai continuar igual. Eu tive que parar um pouquinho porque eu tive que corrigir o exercício aqui que eu havia feito a correção para vocês também, tá? Então, analisando aqui, como está do mesmo lado e tem a mesma quantidade, eu vou conservar. Então, o valor vai ficar 19,5 quilocalorias. Eu copiei o valor que está aqui para cá. Vamos para o segundo. No segundo, o que tem igual? É o H2O. O H2O aqui,
o H2O aqui. Eles estão do mesmo lado? Sim, os dois estão no produto. Então, eu vou fazer o quê? Conservar. Só que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar o valor por 2. Vai continuar negativo? Vai. Por que vai continuar negativo? Porque eu conservei e eu só mudo o sinal quando eu inverto. Então, 57,8 vezes 2 dá 115,6 quilocalorias. Vamos para a última. O que tem na última parecido? Ó, a única substância que falta na equação principal de achar é essa daqui, ó. Tá do mesmo lado? Não. Por quê? Porque aqui está no reagente, aqui está no produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Tá na mesma quantidade? Sim. Se eu vou inverter, o que acontece com o sinal de negativo? Ele vai passar a ser positivo. Então, vai ficar 87,3 quilocalorias. Agora, para eu determinar o ΔH, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ver o que, se eu vou somar ou se eu vou subtrair. Eu tenho 2 valores negativos e um positivo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou juntar os meus negativos, né? Vou juntar as minhas dívidas. E juntando as minhas dívidas, deu menos 135,1, certo? Aí eu tenho 87 para pagar. Então, aí eu já sei que o valor vai ficar negativo, né? Porque eu tô devendo mais do que eu tenho para pagar. Aí eu vou pegar o valor que eu devo e vou tirar o valor que eu tenho. Então, eu vou ficar ainda com uma dívida de 47,8 quilocalorias. Eu tô usando o valor em reais, em dinheiro, porque fica mais fácil vocês entenderem sinais de positivo e negativo, tá? Novamente, o meu processo vai ser exotérmico, porque o ΔH é negativo. Professora, sempre é exotérmico? Não, depende. No caso aqui aconteceu de eu dar equações até agora só exotérmicas. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, novamente, quem é a equação principal? É essa daqui. Então, eu vou procurar nas equações intermediárias o que é parecido. Então, eu tenho aqui, ó, carbono, que não aparece carbono aqui. Eu tenho gás hidrogênio, não aparece aqui. E eu tenho CH4. CH4 é uma substância que se chama metano. Então, aqui, ó, metano. O metano, eles estão do mesmo lado? Não, eles estão em posições diferentes. Então, o que eu vou fazer com essa equação? Eu vou inverter. O que significa inverter mesmo? Segundo ano, mudar o sinal. Então, vai ficar positivo. Preciso multiplicar? Não. Por que não, professora? Porque o número de mols está igual. Um aqui e um aqui. Porque quando não tem número é 1. Então, vai ficar mais 75. A unidade aqui está em quilojoules, tá? Então, eu dependo da unidade de cima para eu colocar embaixo. Vamos para a segunda. Carbono, nós já vimos que não tem. Hidrogênio, nós já vimos que não tem. Flúor, tem. Mas eu posso mexer com o flúor? Não. Por quê, professora? Porque o flúor se repetiu. E então, a substância é essa daqui, ó. Ela se chama fluoreto de metila, tá? Os nomes vocês não precisam saber, não, tá? Eu só tô falando para vocês irem aprender. O que aconteceu aqui? Tá do mesmo lado. Se tá do mesmo lado, o que eu vou fazer? Conservar. Tá na mesma quantidade? Está. Então, aqui, ó, eu vou conservar. Se eu vou conservar, o valor vai continuar igualzinho, porque eu não precisei multiplicar. Na última equação, vamos ver o que eu tenho igual? Hidrogênio não aparece aqui. Flúor eu não posso mexer. Então, eu tenho aqui, ó, HF. O HF é uma substância chamada ácido fluorídrico, tá? Estão do mesmo lado? Sim. Se estão do mesmo lado, o que eu vou fazer? Eu vou conservar.
Preciso multiplicar? Não, porque está na mesma quantidade. Quando eu conservo, fica o mesmo valor. ΔH. Posso somar esses três valores? Não. Por que não? Porque eu tenho dois valores negativos e um valor positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as minhas dívidas, eu vou juntar os valores que eu devo e vou tirar aquilo que eu ia pagar, que eu vou pagar. Então, eu vou ficar num valor de 424 kJ. Positivo ou negativo? Negativo de novo. Por quê? Porque os meus valores negativos são muito maiores do que o meu valor positivo. Então, novamente, esse processo ele é exotérmico. Então, façam as correções devidas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.